Olá, meu amado, graça e paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Aqui, Pastor Júnior, que vos fala. Somos podcast, começando agora mais um episódio. Espero em Deus que essa palavra seja alimento para a sua vida, que possa despertar o seu coração para estudar mais e mais a palavra de Deus e assuntos relacionados à questão do Evangelho. Nós vamos falar hoje, queridos, mais uma vez sobre seitas. Seitas. Nós vamos trazer uma opinião, tá certo? De um canal bastante conhecido. E é bom nós termos diversas opiniões de diversas pessoas, de diversos pastores, de diversos teólogos, onde eles vão conceituar, caracterizar as seitas e assim a gente faz uma análise sobre a nossa vida, o lugar onde a gente está. É bom também conhecer outros locais, fazer análise. Tudo isso para quê? Para que a gente possa crescer no conhecimento do Senhor Jesus e a respeito do local onde a gente congrega, certo? Direto ao ponto, queridos, sem muitas delongas, nós vamos apresentar esse vídeo. Esse vídeo está no canal Teologia Inteligente, você pode ir lá, tá? Digitar no YouTube, certo? Teologia Inteligente, você vai encontrar esse canal que fala sobre seitas. E aí, direto ao ponto, nós vamos escutar, e à medida que a gente for escutando a opinião do pastor, nós vamos aqui tecer alguns comentários sobre aquilo que ele está falando. Vamos lá? Você sabia que muitas pessoas que abandonam grupos e seitas heréticas ou grupos religiosos com doutrinação rígida sobre a vida dos seus membros acabam se tornando inimigos da religião e dificilmente conseguem entender o que de fato é o Evangelho? Eu quero falar um pouquinho nesse vídeo a respeito desta questão, mas trazer para você pelo menos 5 pontos que pode ajudar você a identificar se o grupo que você está é de fato uma seita ou um grupo religioso com doutrinas rígidas e extremas. Vamos lá. Peço a vocês, antes de dar seguimento aqui ao vídeo, que vai lá, né? Teologia Inteligente, lá no YouTube, acessa, pode ser encontrar esse vídeo, e aí você pode salvar, compartilhar, fique à vontade, tá bom? Teologia Inteligente. Olá, tudo bem? Eu sou Otávio, sou professor de História e Teologia e no vídeo de hoje eu quero tratar a respeito do tema seitas e heresias. Vamos tocar um pouquinho mais nesse tema porque ele é muito necessário e eu quero que você entenda que existem algumas características que você vai encontrar em qualquer grupo que seja um grupo herético ou um grupo de dominação psicológica usando a religião. E é importante dizer também que quando eu falo aqui de grupos heréticos, eu não estou me referindo apenas a determinados nomes mais famosos que você pode ter aí na sua mente. Existem muitas igrejas que, embora não sejam consideradas seitas no contexto pejorativo da palavra, mas que trazem também no seu grupo de doutrinas alguns costumes extremados e rígidos que também causam traumas nos seus membros da mesma forma como esses grupos heréticos. Portanto, fique atento a esses sinais. Eu mesmo, quando criança, fui instruído, fui ensinado para crer em certos princípios, em certas doutrinas. Olha, isso não pode, isso não pode. E depois eu descobri que aquilo era simplesmente costume dos líderes, vontade dos próprios líderes e não tinha nenhum respaldo nas escrituras. Essa parte aqui é interessante a gente dar uma paradinha aqui para reagir a esse vídeo, porque muitas vezes líderes religiosos dizem assim, a Bíblia diz, e às vezes a Bíblia não fala. É tudo que vem da cabeça e da mente do líder que está lá. Então, quando você vai conhecendo, lendo a palavra de Deus, aí você vai descobrir que aquilo que ele falou não está lá na Bíblia. É fruto que veio da mente dele, tá bom? Só essa observação que eu queria fazer. Vamos à frente. Mas isso impregna tanto na mente da gente que até hoje, eu mesmo sabendo que
determinadas coisinhas são realmente exagero, ainda hoje eu carrego uma dificuldade para me libertar dessas amarras, porque de fato, quando a religião penetra na sua mente, ela muda suas crenças e nós somos movidos por aquilo que acreditamos. Por isso esse assunto ele é muito sério. Existem pessoas traumatizadas por causa da religião. Vamos então para o primeiro ponto. Antes de ir para o primeiro ponto, olha o que ele disse. Há muitas pessoas que estão traumatizadas pela religião. Você conhece alguém assim? Alguém que saiu de determinado grupo religioso e pegou um trauma porque saiu de lá? Pois é, esse lugar provavelmente é uma seita, certo? Vamos lá. Que eu considero como uma das características de movimentos que são, ou denominações, ou grupos que possuem essas características de seitas heréticas, restritivas, dominadoras. Primeira característica está exatamente na posição do seu fundador. A maioria desses movimentos, se não todos, possuem um fundador, geralmente um profeta, uma profetisa, que recebe uma revelação além daquelas que já estão nas Escrituras. Portanto, todo movimento, toda doutrina, as crenças desse movimento sempre estarão sendo formadas através das opiniões, através da interpretação desses profetas. Inclusive, esses profetas, esses líderes, eles vão exercer dentro do movimento uma influência muito controladora, a ponto de alguns desses grupos dizerem que se você não crer nos escritos do profeta, da profetisa, do líder, você está perdido. Então fique atento a esta primeira característica. O grupo que você pertence, existe um líder centralizador, existe aquele fundador do qual todo o movimento está em volta dele, onde aquela pessoa exerce uma influência insubstituível dentro do movimento. Se retirar aquela pessoa, o movimento continua existindo da forma como existe. Esta pessoa, este líder, é considerado um profeta mesmo, inspirado por Deus. Então, cuidado com este primeiro ponto. Existem grupos aí que existem sim os seus profetas, profetisas e líderes que são praticamente considerados como inspirados no mesmo nível dos apóstolos e dos discípulos de Jesus e dos profetas do Antigo Testamento. Então, veja só, dá uma paradinha aqui para falar, vou explicar aqui. Então, esses homens e mulheres de Deus dizem: olha, eu tive um sonho, Deus me revelou, um anjo apareceu para mim e me entregou uma revelação especial. E aí todo mundo está abaixo dele, deve a total obediência cega e temor cego à liderança. O princípio da liderança, queria deixar bem claro, existe, tá? Na Bíblia. O Senhor separou homens, né, para estar à frente, etc. Mas o caso aqui é de pessoas que têm revelações extraordinárias. Deus mostrou para ele doutrinas, certo? A doutrina está na palavra. Mas há algo especial que só essa pessoa tem. Ninguém mais tem. Ninguém mais tem. Ninguém mais possui. Só essa pessoa tem as revelações, as visões, os sonhos, e todas as outras pessoas devem subordinação cega a um líder que domina as pessoas. Então essa é a primeira característica. Vamos lá. fique atento a esse detalhe, tá? Primeiro ponto, os profetas, profetisas e líderes fundadores ou controladores doutrinários dentro do movimento. E na sequência desse primeiro tópico, nós temos o segundo tópico, que é os escritos desses profetas, profetisas, líderes, apóstolos, seja lá qual título que leve, os escritos dessas pessoas, desses homens, mulheres, são considerados como normativos. Geralmente são tidos como revelações, como visões, e esses escritos são considerados, às vezes, até no mesmo nível dos escritos da Bíblia Sagrada, das Escrituras Sagradas.
Então fique atento a esse segundo detalhe, essa segunda característica, se existem esses escritos desses profetas e profetisas, desses líderes que são realmente complementares aos princípios bíblicos ou aos escritos bíblicos. Então fique atento, porque você já tem aí duas luzes acesas, vermelhas, se caso o movimento que você participa tem o primeiro e já o segundo ponto. Então, veja só, interessante, é que os escritos, né? De repente, essa pessoa que é líder faz um livro, lança livros, e às vezes essa pessoa coloca como base de fé esse livro em detrimento da Bíblia. Mas há aqueles que, de forma sutil, eles vão lançando livros, e aí impede você de estudar teologia, porque diz que teologia é da terra, é da carne, é da razão, mas vende os seus próprios livros. Entende? Vende os seus próprios livros para que você possa comprá-los. E aí você não precisa estudar outra coisa a não ser os livros desses líderes. Você está entendendo o que eu estou falando? Pois é. Isso é uma característica de seita. Ele começa a dominar o conhecimento, privando você de acesso a conhecimento teológico, filosófico, sociológico, etc. e tal, porque diz que saía da razão e manda você comprar o livro dele. É muito engraçado isso, né? Só que quando você está numa seita, você não consegue perceber isso. Não consegue, tá? Vamos continuar. E a terceira característica é exatamente o exclusivismo. É a ideia que existe dentro do movimento e você acaba sendo iludido por isso, né? A pessoa acaba sendo enganada, sendo atraída por esse princípio, que é o da exclusividade. É a ideia de que aquele grupo é a verdade. Nada melhor do que você estar num grupo e considerar-se certo, estar no grupo certo, não é? Isso é bom. Mas geralmente essa é a tendência de seitas. Todos esses grupos vão dizer que são a igreja verdadeira, que é a única igreja que segue os princípios do Senhor. Por quê? Porque vem exatamente dos seus profetas, e seus profetas tiveram visões, os seus profetas tiveram aparições de anjos, e assim por diante. Então, através desta ideia, deste pensamento de que os profetas são vindos diretamente, receberam a mensagem do Senhor, logo é a igreja remanescente, é a igreja do fim dos tempos, e assim por diante. Então, se você está num grupo onde existe essa ideologia e você acha até que isto é o que te faz se sentir seguro ali dentro, e todos estão dizendo, nós somos a verdade, nós estamos com a verdade absoluta, só o nosso grupo é certo, todos os outros estão errados, você já tem a terceira luz vermelha acesa, e eu recomendo que você saia desse lugar urgentemente. Olha só, muito interessante. Essa questão do exclusivismo. Ó, locais que dizem, nós somos exclusivos, nós somos a igreja da última hora, Deus revelou só para nós nesse tempo, nós temos a revelação, nós somos a noiva de Cristo, nós somos a única obra de Deus. Esse lugar é exclusivista e é uma seita. Como disse o teólogo, saia daí. Saia daí. Por quê? Porque o Senhor não deixou, queridos, amados, o nome de qualquer igreja. Qualquer igreja. Entendeu? E a salvação é pela graça, mediante a fé, em Cristo Jesus. Só. É isso. Tá? O que é que essas seitas fazem? Diz, olha, só aqui. Você não pode sair. Fora daqui não há salvação. Isso ele começa a trabalhar na mente das pessoas. Para que as pessoas creiam nisso. E as pessoas envolvidas com isso, dizem, não vou sair não, porque aqui é o lugar. Aqui é o lugar da bênção. Meu querido, é uma característica de seita ser exclusivista. Toda seita, ela diz que é a única igreja, que é a obra de Deus, que é a obra revelada, que é o lugar da bênção, que é a última igreja, que é a noiva do Cordeiro, que é a igreja desse tempo que está esperando Jesus voltar. Toda ela fala sobre isso. E você precisa tomar muito cuidado. Se você está num lugar assim, saia desse lugar.
Tá bom? Vamos continuar. Quarto ponto, ele é muito sério e está presente, talvez não em todos os grupos que eu considero heréticos, mas pelo menos em alguns isso acontece, que é o desincentivo ao estudo, o desincentivo à informação. Existem grupos heréticos que fazem com que seus jovens não estudem, não procurem uma faculdade, porque vão dizer, olha, já estamos próximo do fim dos tempos, então não precisa estudar, você não precisa dedicar sua vida a essa terra, porque logo tudo vai acabar. E com isso, muitos jovens acabam perdendo oportunidades, a vida passa. E eu vou dizer para você, a vida não dá opção de replay. Nós estamos passando, a nossa vida voa. É claro que nós temos princípios nas Escrituras para não amar esse mundo, para não viver das coisas desse mundo, para nos dedicarmos ao Senhor. Mas o que esses grupos fazem é incentivar seus jovens a não estudar, a não se preparar para o futuro, por causa de uma interpretação equivocada, porque Jesus nunca mandou nós sermos negligentes com as coisas da vida. Pelo contrário, é pelo suor do nosso rosto é que nós vamos comer o nosso pão. Então estude, jovem, estude. Mas o que está por trás desse incentivo ao não estudo é exatamente para que as pessoas que estão dentro da sua organização fiquem presas e ignorantes, porque se procura, se estuda, vai descobrir os erros, vai descobrir outras doutrinas, outras interpretações. E eu recomendo sempre para você aqui, questione tudo. Questione tudo. Vá atrás de informação. Você Perfeito. faz parte de um grupo, vai ver o que o outro grupo fala, vai ver o que o outro, vai ver o que o outro, e assim por diante. Pesquise, vá atrás de informação. Quanto mais informação você tiver, melhor. Então, quarto ponto, se você está sendo, ou se você conhece jovens dentro da sua igreja que não estudam, que não estão fazendo faculdade, a maioria é assim, cuidado. É a quarta luz acesa vermelha. Eu fico muito feliz que no grupo que nós temos aqui liderando, começamos com poucos jovens, com algumas crianças no trabalho com crianças, e hoje nós temos a metade, mais da metade da nossa comunidade é de jovens, e todos eles, ou estão já com nível técnico ou formados na faculdade. Nós já temos doutorados, já temos mestrados, e todos eles foram incentivados por nós a buscar as informações, a estudar, a aprender, a se aperfeiçoar na vida. E todos eles estão firmes na fé. Então, olha só, eu queria somar só que aquilo que esse pastor falou, que não é só a questão de estudar para fazer faculdade não, tá? Existem líderes religiosos que dizem não estude teologia, não faça sociologia, filosofia, porque diz que é da razão. Queridos, essa pessoa que faz isso, ela quer dominar a sua mente. Ela não quer que você estude. Ela quer que você seja ignorante, para que não perceba as heresias que estão sendo pregadas nos púlpitos. Vou repetir. Qualquer líder religioso que diga que teologia é coisa do diabo, que é coisa da razão, que não leva ninguém a nada, essa pessoa quer dominar a sua mente e quer impedir que você, uma vez estudando, possa detectar as heresias que eles pregam nos púlpitos. Você entendeu? Guarda essa palavra para você. Vamos continuar. Então não é só fazer uma faculdade para ter um emprego, porque Jesus vai voltar agora. Também não é isso não. Acrescento ao que o pastor falou, àqueles que querem que você não estude teologia. E aí fica pregando só parte da Bíblia para fazer o quê? Uma lavagem cerebral nas pessoas. Só prega aquilo. Não prega outra coisa. Geralmente prega a teologia do medo, dizendo que Jesus vai voltar, e vai voltar mesmo, né? Mas Jesus vai voltar, que você precisa estar preparado, se sair é um caído, é um apóstata, é um herege, e Jesus vai voltar, e só fica nisso, tá? Não fala absolutamente mais nada. A Bíblia, meu, são 66 livros para estudar. Quantas coisas maravilhosas, quantos princípios, quantas coisas magníficas o Senhor escreveu ali para a nossa vida, tá? Geralmente essas pessoas não querem que você estude para poder dominar a sua mente. Você fraco, ignorante, é um alvo fácil dos apóstatas e dos hereges e das seitas. Cuidado. Sua igreja é assim, fuja de lá.
Quarto ponto, se você está sendo desincentivado a estudar, cuidado, porque você não está num lugar saudável. E o quinto ponto é que muitos desses grupos vão usar o medo para te aprisionar, para te segurar ali dentro. As estratégias são diversas, cada grupo vai ter a sua estratégia, mas eles vão trabalhar no seu psicológico através do medo. Aliás, Olha só, eu queria voltar aqui, deu uma travadazinha, mas vamos ver se ele volta. todos os que estão ali dentro já foram psicologicamente tratados através desse sistema, acreditam nesse sistema e vão trabalhar da mesma forma com os novos, com aqueles que chegam, e você fica ali aprisionado realmente ao medo. O medo de que se você sair da organização, você perde a salvação. Acabei de Se falar você isso. abandonar os princípios, você vai ser um pagão e assim por diante. Então eles trabalham de uma forma psicológica para que se você sair, você vai se sentir culpado. E isso aprisiona as pessoas ali dentro. Elas pensam que se sair da organização, elas estarão perdidas. Mas não é interessante que qual dessas organizações estão certas? Porque todas elas estão trazendo para si o argumento de que são a igreja verdadeira. Bom, se todas elas dizem ser verdadeiras, mas cada uma é diferente da outra, pelo princípio lógico, todas devem estar erradas, ou pelo menos uma apenas pode estar certa. E no fim das contas, todas estão erradas. Fique atento a isso. Se estão trabalhando com você, se você acha que sair da determinada igreja, sair do determinado movimento, você vai perder a salvação, você vai para o inferno, você vai ser condenado. A primeira coisa que eu tenho para te dizer é que você ainda não entendeu o que é evangelho. Isso aqui é muito sério. Aliás, a maioria das pessoas que estão nesses grupos nunca ouviram o evangelho verdadeiro, porque eles estão sendo doutrinados, não é pelas escrituras, mas pelos profetas, pelas interpretações. Claro, usam as escrituras, mas interpretam as escrituras à luz dos profetas, à luz das revistinhas, à luz dos livros e assim por diante. Pois é. É exatamente isso. Queridos, vamos encerrar aqui dizendo isso. A doutrina do medo. A doutrina do medo. Eles estabelecem a teologia do medo, dizendo que você não pode sair, quem sair apóstata, é herege, caiu, é sambalagem, é sem, é Tobias, pega tudo que é gente ruim da Bíblia e coloca você vai ser assim. Olha, é mais uma característica de seita, né? A questão da teologia do medo. Outra coisa que eu queria acrescentar nesse vídeo aqui para encerrar é a questão da dominação de mentes e a dominação da vida das pessoas. As seitas, se eu pudesse acrescentar o sexto ponto aqui, as seitas, elas dominam as pessoas. E diz assim, você não pode nem visitar uma igreja A, nem visitar uma igreja B. Você não pode falar com quem sair do nosso meio, porque ele é apóstata. Você não precisa perdoar essa pessoa, como se a pessoa sair de uma igreja e ir para outra, precisasse pedir perdão a alguém. Na verdade, quem saiu da seita, saiu porque se viu livre de um sistema religioso, aprisionador, corrupto, revestido de trevas, e agora está livre para adorar e para glorificar Deus, certo? Então essas são as características de seita. Bom trazer, né, outro pastor, teólogo, incentivador do estudo, para que você possa entender o que é que as seitas querem, o que é que elas fazem, dominadoras de mente, que quer aprisionar pessoas, tá bom? Muito cuidado com isso. Então, se você entendeu esse assunto foi interessante para você, então guarda essa palavra, veja esse vídeo quantas vezes você quiser, comente aqui, tá? Comente aqui e compartilhe com aquele irmão que você acha que está aprisionado. Ele precisa entender aquilo que é seita, porque ele precisa se libertar, tá bom? Que Deus abençoe, fiquem todos com Deus, graça e paz. Somos Podcast terminando mais um episódio. Fique com Deus.